Acabe é direcionado exatamente por uma mulher que você conhece muito bem. E a história, muitos até vão dizer que não era o diabo que usava ela, mas ela usava o diabo, de tão ruim, de tão perversa que ela era. Então ela direcionava Acabe a fazer coisas que não era para fazer. Então somente um dia Acabe desejava, e Acabe disse assim: eu quero essa parte do muro aqui, porque o palácio sendo aqui. E Acabe desejou agora o quintal dele, mas o quintal dele não pertencia a ele. O quintal dele pertencia a um homem que tão somente era justo. Então você vai ver que a vinha, o nome do homem era Nabote, e a vinha era Nabote, e ele desejou. Então certo um dia Acabe vai lá e tenta negociar essa vinha, e Nabote diz: não dou e não negocio, não adianta, não tem negócio. Então somente aquilo ficou martelando o juízo de Acabe, e Acabe disse: como é que eu vou conquistar? E volta e meia ele agora falava aquilo. De repente a esposa dele vai ouvir aquela história, e quando ouve aquela história, simplesmente ela bota no coração: se ele não quer dar de um jeito, ele dá de outro, mas ele vai dar, porque os desejos de Acabe eu vou realizar. Ela era exatamente uma pessoa possuída, era uma pessoa má, era uma pessoa terrível. E ali termina matando ali Nabote para poder dar aquela vinha. Então o mal reinava sobre aquele palácio. O mal reinava sobre a casa de Acabe. Por quê, pastor? Porque as práticas dizem quem você é. Os comportamentos dizem quem você é. Os comportamentos, as atitudes vai dizer quem você é. Porque fala mais do que as palavras, a atitude, entenda? Então, há muitas vezes que você diz uma coisa, mas faz outra. Há muitas vezes que você simplesmente diz Senhor, Senhor, mas a palavra do Senhor diz que o coração de muitos estão longe. E Deus conhece o coração do justo, Deus conhece o coração daquele sincero. Porque tão somente há muitas vezes que você se comporta de um jeito, tenta até maquiar com alguém, mas você se comporta de um jeito que volta e meia se revela quem você é. E na caminhada vai vendo que Acabe não é gente boa. Acabe era gente boa, mas depois que casou com essa mulher, agora ele simplesmente é uma má pessoa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Provérbios, ele diz assim, que as más companhias, e não é somente uma companhia, é uma esposa. Você sabe que Jezabel é uma pessoa terrível, é uma pessoa que induz Acabe a fazer aquilo que ele não quer. E quando Acabe não quer fazer, ela diz: não tem problema, quem vai fazer sou eu no seu lugar. Então presta bem atenção. Por quê? Porque Acabe agora está ali tão somente induzindo um homem de Deus a fazer o que ele não quer. Mas o homem de Deus inocentemente, ele está ali, aparentou ali, casou seus filhos. Então somente agora são famílias. E de repente agora tem um jantar, porque tem jantar que não é de Deus. E naquele dia o jantar foi exatamente um jantar proporcionado pelo diabo. Tem coisas que não é de Deus, até parece ser de Deus, até tem aparência de amizade, de aliança, mas é o diabo preparando coisas, é o diabo preparando situações contra a tua vida. E tudo que você precisa é ser crente, tudo que você precisa é não arredar o pé. Você sabe do ambiente que você está. Ele sabia no ambiente que ele estava, não era um ambiente de crente, mas era um ambiente de gente mal. Mas ele fazia a diferença. Estava 400 profetas, a qual adorava outros deuses, mas o Deus de Josafá era diferente. O Deus daquele homem era totalmente diferente. Ele até ouve por respeito, ele até simplesmente ele recebe o convite, e de repente ele diz assim: mas a quem vamos consultar? Vamos consultar, vamos ver. O próprio diabo usa os profetas deles, e os profetas dizem assim: pode ir que Deus está nesse negócio. Até o nome de Deus coloca no meio. Tem pessoas que começaram a caminhar com Deus, mas tem pessoas hoje que estão entranhados em feitiçaria, em lugares que não era para estar. E o feiticeiro engana tanto que coloca até o nome de Deus no meio. Entenda que ele diz assim: vamos para a guerra.
E como tinha uma aliança muito forte, ele diz: estarei contigo, o teu povo é meu povo, assim como tu és, eu também o serei. Eu estou contigo nesta caminhada. Entenda que no meio daquele jantar vem um convite que não é de Deus. E todas as vezes que vem algo que não é de Deus, o nosso coração começa a estremecer e dizendo: não se engane com isso, dá um ré para trás, simplesmente recua, porque tem coisas e tem convites que vêm que até parece ser bom, porque a palavra do Senhor vai dizer que há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Mas Deus está dizendo: eu darei discernimento, direcionamento para você compreender quando eu estou, quando eu não estou. Josafá simplesmente diz assim: aonde tem homens para que nós consultamos? Porque eu não sou direcionado pelas minhas emoções, eu não sou direcionado pelas minhas vontades, mas eu sou direcionado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Deus que me direciona. Você sabe que eu professo uma fé. Então ele vai dizer para Acabe: tem homens a qual nós possamos consultar a Deus? E ele diz: tem sim, chama ali os profetas. Veio um exército de profetas. Quantos profetas? 400. Chega 400, o primeiro diz assim: pode ir que vai dar certo. O segundo a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa, o quarto, quinto, 20º, está lá o 30º lá. Agora pelos 300 já está dizendo: não, ele já disse, está dito aí o que ele diz, o que ele falou está dito, rapaz, Deus está com vocês, negócio. Então quando todos proferiram, quando todos declararam e disseram assim: pode ir que Deus está contigo. Acabe incrédulo, homem carnal, porque o carnal ele vai acreditar no que ele está vendo, mas o homem espiritual lá dentro está dizendo: esse negócio está errado. Tem 400 profetas está dizendo que vai dar certo, mas o Espírito que está sobre mim está dizendo: não, tem calma, porque Deus vai se revelar. Então somente quem é espiritual sempre vai entender, não vai com a maioria, mas vai ser direcionado. Por quê? Porque tem gente que está te levando para caminhos que não é direcionamento de Deus. O que Deus tem contigo não tem com Acabe. Deus está dizendo: você é separado, rapaz. Eu não te chamei para ir por qualquer caminho, mas eu te chamei para ser direcionado. Se você quer ser direcionado, chegou o momento, a oportunidade de você ser direcionado. Por quê? Porque as situações mostram quem você é. A situação fez com que Josafá se revelasse e dissesse: não, o Deus que você adora é um, mas o Deus que eu adoro é diferente. Ele não precisa de muito profeta, ele precisa somente de um profeta para se revelar. E quando ele fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que eu adoro, ele é diferente. Ele fala comigo e me traz calma. A paz reina dentro de mim. Não adianta ter mil direcionamentos, não adianta fulano, mas é o parente, é cicrano, mas é de casa, mas é, não importa qual grau de parentesco, o importante é a intimidade que eu tenho. O mais importante é a intimidade que eu tenho com o céu, o mais importante é a intimidade que eu tenho com o meu Deus. Não é o grau de parentesco que vai fazer eu acreditar. Não é simplesmente 400 profetas que vai fazer eu acreditar. Não é 400 vozes que vai fazer eu acreditar. Porque tudo que eu preciso é de direcionamento. E a palavra do Senhor diz que quando Ele direciona, Ele traz calma. Quando Ele direciona, Ele diz assim: fica tranquilo. Quando Ele direciona, Ele está dizendo: pode ficar tranquilo, porque nessa peleja não tereis. É Deus que vai fazer. Tem conselhos que vêm simplesmente para te tirar da graça. Tem conselhos que vêm simplesmente para te tirar do propósito. E você sabe que já chegou esse conselho, e muitas vezes chegou e você não teve paz. E Deus está dizendo: é momento de orar. Porque uma coisa que eu não abro mão, quando a decisão não está me trazendo paz, eu não abro mão de orar. Porque Deus me ensinou que eu não preciso de uma emoção. Eu não preciso olhar porque a maioria está concordando. Mas eu preciso entender que eu tenho um Deus que me guia e me dá direcionamento. Só estou de pé porque ainda Ele me direciona.
Eu sei que muitas vezes vem de todos os lados aquela enxurrada de informação. E ele diz: não, espera aí. O que é que ele vai dizer? Eu entendo, teus profetas consulta espírito, faz as feitiçarias para ir, mas não tem um homem de Deus não. Vamos consultar um homem de Deus. Mas a gente já consultou. Eu estou falando de alguém que teme o céu, rapaz. Eu não estou falando de gente desmantelado, não. Eu não estou falando de gente desconcertado, não. Eu estou falando de gente que teme o nome do Senhor. Não é pessoas que se vendem, não. É pessoas que temem o nome do Senhor. E quando ele abre a boca, não é para agradar. Quando ele abre a boca, é para dizer: e Deus mandou dizer. E quando Deus manda falar, ele coloca o dedo e diz assim, porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Será que não tem um homem desse aqui? Aí ele vai dizer: tem, até tem, existe um. Porque Deus não anda com a maioria, Deus anda com a minoria. Quando você vê a maioria, corra, porque estreita é a porta que leva, espaçoso é o caminho que leva para o inferno. Mas quer andar com Deus tem que ser a minoria. Tinha 32 mil com Gideão. O Senhor disse: é muita gente, não adianta. Vou selecionar, pergunta os fracos e medrosos, quem aqui está aí, e manda voltar. E aí ele pergunta, quando ele pergunta, a maioria volta. Senhor, sobrou 12 mil. Tem muita gente. 10, fica 300. Deus está dizendo para você: tem hora que a solidão vai bater, mas tudo que você precisa entender, que eu sou o teu consolo. Não precisa de pessoas que simplesmente quer manobrar você. Ao invés de eu direcionar você, você está deixando pessoas direcionar você. Mas eu não te chamei para ser manobrado por homens. Eu te chamei para ser manobrado pelo meu Espírito. O meu Espírito vai dar direcionamento. Eu te chamei para ser manobrado pelo meu Espírito. E o meu Espírito vai te dar exatamente o direcionamento que você precisa. Josafá aceita a aliança, aceita ir para a guerra e diz: o meu soldado vai contigo também. Só que a palavra de um rei, ela não pode voltar atrás. A palavra de um rei é uma só. E ele já disse que iria. Ele já disse que vai. Acabe, o meu povo será com o teu povo. As decisões não são fáceis. Tem hora que você entra enrascada por conta de família. Tem hora que você entra enrascada por conta de amigo. Tem hora que você entra enrascada por conta de parente. Tem hora que você entra enrascada simplesmente por conta que alguém disse que é teu colega. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo. Agora é o momento de você mostrar para ele que você não é direcionado por palavra de amigo, nem de parente, nem de colega, mas você é orientado pelo céu. O céu é quem direciona você. Mostra para ele que você serve a um Deus. Então pede para ele um tempinho, porque você vai orar para Deus direcionar. Você não vai recuar, porque eu vou dar livramento nessa peleja. Deus vai se mostrar quem é Deus. Então tudo que Deus está dizendo, fica tranquilo, Josafá. Mas entenda que para Deus se apresentar, primeiro você tem que ter uma postura de crente. Tem gente que é fraco, tem gente que não sabe dizer um não, tem gente que não sabe falar a verdade, tem gente que não tem coragem de dizer: eu só faço dessa maneira. Tem gente que quer receber convite, né? Tem gente que quer te levar para lugares que não é para ir. E você não deve aceitar. Não, eu não vou, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não posso participar. Eu não posso simplesmente estar no meio. É uma vergonha. Igrejas em BH fazendo aliança com o carnaval, enquanto o próprio Pai de Santo falou que o carnaval representa, é a maior representação dos espíritos malignos, a maior representação das trevas. E tem igreja que estão se aliando. Não, mas vamos pregar. Mentira. Na favela ninguém quer ir pregar. Aí quer se aparecer atrás de um trio elétrico.
Não, pastor, mas é porque o senhor não entende. Eu não entendo, nem eu entendo, nem Deus entende. Por quê? Porque ali está sendo uma consagração, uma festa diabólica, e tu quer entrar no meio. Para quê? Qual o teu propósito? Tu quer ter aliança com Deus e quer ter aliança com os homens? Qual o teu propósito? Aonde tu quer chegar? Será que Deus está de acordo com essas coisas? Então Acabe simplesmente está dizendo: pode ficar tranquilo, Josafá, porque aqui eu confio nesses homens. Aí simplesmente Josafá diz: você confia neles, mas eu não confio, porque eu conheço a voz do meu Deus. Quando ele brada é voz de trovão. Quando o meu Deus fala, a terra estremece. O meu Deus, quando ele fala assina embaixo e está dizendo: pode ir, porque na frente vai um varão de guerra. Ele está dizendo: quando eu digo, fica tranquilo, descansa, porque aquele que prometeu é fiel para estabilizar e cumprir as promessas. Tem Micaías, chama ele, vai chamar Micaías. Quando chama Micaías, aí Acabe já diz, ele nunca diz uma profecia boa. Entenda, no meio da maioria sempre vai ter um homem de Deus. Não julgue todos com a mesma julgamento, mas entenda que em meio à multidão sempre vai ter um remanescente que vai se levantar e vai dizer: eu sou diferente, eu nasci para ser diferente. Sempre vai ter alguém que vai dizer: tu quer ir, vai, mas eu não vou, porque a aliança que eu tenho com o meu rei é diferente. Tu quer ir, vai, mas eu não vou compactuar com isso, porque Deus não me chamou para andar com maioria. Deus me chamou para ser seleto. Deus me chamou para ser diferente. Ah, mas tem 12 naquela casa. Mas José era diferente. Tinha 7 na casa de Jessé, mas Davi era diferente. Ei, eu estou dizendo que na casa de Jesus tinha muitos, mas Jesus pensava diferente, agia diferente e falava diferente. Deus está dizendo: não tem problema. Muitos vão te apontar, muitos vão falar, mas eu estou contigo. Eu estou contigo nesta caminhada. Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Vão te acusar, te apontar, mas eu estou contigo. É o Espírito de Deus falando: fica tranquilo, porque eu estou contigo nessa caminhada. Chama, quem é? Micaías. Mas ele nunca tem uma palavra boa. Por quê? Porque tu vive em pecado. Quem vive em pecado não tem como receber palavra boa, tem? É palavra de quê? De conserto. A vida de Acabe era uma vida de pecado. Micaías, como homem de Deus, Deus revelava para ele e dizia: ó, te conserta, te ajeita, Deus vai te pegar, se prepara, Deus vai rasgar com teu reino, Deus vai acabar contigo. Por quê? Porque era desmantelado. Porque simplesmente era pessoa que queria profecia boa, mas não praticava os preceitos, o ensinamento de Deus. Tem gente que quer colher o que não plantou. Tem gente que quer simplesmente agora ser abençoado, mas acorda pela manhã, nem um Pai Nosso ele ora. Quer ser abençoado, mas quando vai sentar à mesa, come como um animal, nem agradecer, agradece. Quem deu a você essa comida foi Deus. Quem deu essa água foi Deus. Agradeça por tudo. Coloca Deus em tudo que é teu e diz assim: é Ele que reina sobre a minha vida, é Ele que domina sobre a minha casa, é Ele que reina sobre a minha família. A minha família é do Senhor. Não vou para a igreja simplesmente por um protocolo, mas eu vou para a igreja porque eu vou adorar o Rei dos Reis, eu vou adorar o meu Senhor, porque o meu Senhor não está somente na igreja, mas aonde eu estiver Ele vai estar comigo. A igreja é o lugar de comunhão e de adoração, mas Ele está comigo 24 horas. Micaías chega, e Micaías quando chega, e ali, tão somente, Micaías vai falar e vai dizer para eles: eu tenho uma palavra. E o profeta disse: lembra que eu disse lá no caminho para você? Não vá falar qualquer besteira aí não. Fale, confirme o que nós conversamos. Cuidado, Micaías, vai dar errado. Tem hora que alguém vai te ameaçar, mas quem tem aliança com o céu não teme, não tem problema.
Ei, Micaías, vai cortar teu salário, não tem problema. Ei, Micaías, eles vão riscar teu nome lá da lista de pagamentos, não tem problema. O importante, o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Ei, Micaías, eles vão simplesmente agora te escorraçar, falar de você, vão dizer que você não presta, não tem problema. Ei, a palavra do Senhor vai dizer, Romanos 8:33, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, Deus o justificará. Fica tranquilo, você não precisa de nome. Quando perguntaram João Batista, qual o teu nome? João Batista diz, não, eu sou apenas uma voz que clamo do deserto, eu não tenho nome. O nome que vem é o nome que está acima de todos os nomes. Ele sim, o nome dele é Emanuel, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele vem, e quando ele vem, eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. Quem é você? Apenas uma voz que clama no deserto. Você não precisa de nome, você só precisa de autoridade. Você só precisa de um direcionamento. Você só precisa estar na presença de Deus. Porque enquanto você estiver na presença de Deus, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, Deus guarda os teus. E quem fizer mal contra a tua família, se prepara, porque Deus vai marcar encontro. Aqueles que falaram de você, Deus vai marcar encontro. Aqueles que intentaram contra a tua vida, Deus vai marcar encontro. Por quê? Porque Ele é dono do céu, Ele é dono da terra, Ele te conhece, Ele sabe a tua sinceridade, Ele sabe que você é fiel, Ele sabe que os convites você já rejeitou, Ele sabe que lugares que para você tinha ido não foi, e você diz, não vou, por quê? Porque eu quero honrar o nome do Senhor. Já chegaram os convites, já. E Micaías vai falar no texto, eu queria o texto tanto na tela aqui junto comigo. Eu queria encerrar aqui agora. Não dá para mim pregar. Eu queria ir mais adiante, mas não dá. Micaías chega. Micaías consulta a Deus. Quando Micaías consulta a Deus, Micaías tão somente vai falar para eles a verdade. A verdade que eles não querem ouvir. É a verdade que simplesmente eles não querem, né? E diz assim, e o mensageiro foi chamar Micaías e falou-lhe dizendo, eis que a palavra dos profetas são palavras boas, não profetiza, sabe, não profetiza coisa mal para o rei, profetiza as coisas boas, seja pois também a tua palavra como um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus disser, fica de pé toda a igreja, eu vou encerrar agora. Tudo que você precisa ouvir a voz de Deus. Tem hora que você vai dizer para o marido, não vou para essa viagem, eu não vou para esse lugar, eu não vou concordar com você. Tem hora que você vai dizer. Não é questão de desonrar você, é questão de honrar o meu Deus. Porque tem coisas que vêm para afrontar você. Tem hora que você tem que ter posicionamento de crente, rapaz. Lugares que Deus não vai estar, não compactue. Quer crescer de nível? Tem hora que você vai ser confrontado. Só vai ser reconhecida a capacidade de um gerente quando a situação cair nas mãos dele e ele resolver. A capacidade de alguém só vai ser medida quando alguém cair em uma situação ou um problema vir direcionado para ele e ele solucionar. Por isso que nunca corra de problema, solucione, seja valente, porque vai mostrar a sua capacidade. As tentações vão vir, então seja resistente, mostre para Deus que você é uma pessoa que honra o nome do Senhor. Os convites vão vir, mostre para Deus que você é uma pessoa que não anda pelas emoções, mas é direcionado pela voz do Espírito que grita dentro de você. Mostre para ele que as madrugadas de oração não são em vão, mas são madrugadas que está abrindo a tua visão espiritual. Mostre para Deus que nesta noite o jejum e as orações que você tem feito não são simplesmente momentos de fome, mas é momento de comunhão que você está tendo, e Deus está direcionando você e mostrando para você o que é certo, o que é errado, aonde você precisa ir, aonde você não deve ir.
Não é simplesmente momentos que ninguém dá valor, mas é momentos que você diz: Senhor, eu não estou brincando de ser crente, mas eu estou diante da tua presença para ser direcionado. E diz a palavra do Senhor: porém Micaías disse: viva o Senhor, que o que meu Deus disser, isso eu vou falar. E não adianta, pode estar Acabe lá na frente, pode estar quem tiver, eu não vou agradar nem Jezabel, nem Acabe, nem seu ninguém, mas o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Vindo pois ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos para essa guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, triunfarás, e serão dados à vossa mão. Diz mais. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei, para que não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel. Quer a verdade? Quer. Eu vi todo Israel disperso. Espera aí, como é que todos disseram que vamos vencer? Não, repete. Ele disse: ouvi, o Senhor me mostrou em visão que todo Israel está disperso pelo monte, como ovelha que não tem. Vocês vão para a guerra, mas vocês vão perder. O que foi que fizeram com ele? O que foi que fizeram com ele? E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse-lhe a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Eu não te disse? Eu não te falei? Eu não te falei? Disse: mas ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. O 19, para encerrar, eu vou encerrar aqui agora. O 19: e disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Existia um espírito de mentira sobre os profetas. Há momentos que você não vai compreender, mas tem hora que Deus ele vai permitir algumas situações para você decidir de que lado você está. Tem hora que o macumbeiro é teu amigo, ele vai te convidar e vai dizer assim: vamos ali no terreiro, dar uma olhada. Lá é só mesa branca. A gente não trabalha com magia negra, não. É só consulta. O inimigo tem hora que vai te fazer convites que você vai ter que decidir a quem você serve. Tem hora que vai dizer: tu quer que eu resolva esse problema? Tem hora que vai. Mas sabe qual a maneira? Eu estava sentado comendo um cachorro quente. Eu sentei e pedi o cachorro quente. Quando eu pedi o cachorro quente, chegou um rapaz e disse assim: eu conheço você. Só que ele não conhecia, estava possuído pelo demônio. Ele disse: você sabe que o problema que você tiver eu resolvo, né? Tem uns problemas aqui que eu resolvo mesmo de problema aqui dos caras aqui. Eu já entendi. Na mesma hora no meu pensamento está repreendido, Satanás. Sai daqui agora. Eu repreendi. Sabe por quê? Porque o diabo fica rodeando você para tentar, sabe, entrar na tua mente e desfazer aquilo que Deus já colocou. Deus já te preparou para vencer e está dizendo: o caminho aqui é esse. Mas tem gente que simplesmente usado pelo diabo, que é simplesmente entrar na tua mente e dizer: sai desse caminho, que esse caminho não presta não. Mas esse caminho, quem fez a promessa não foi homem. Quem fez a promessa desse caminho foi Deus. E Deus está dizendo: você vai prosperar nesse caminho, rapaz. Quando Micaías falou que via Israel perdendo a guerra, o
que é que ele recebe? Ele recebe um murro no seu queixo, cai no chão, mas não deixa de falar a verdade, porque o homem de Deus não se cala. O homem de Deus, ele entende que a verdade é a verdade e ela sempre vai prevalecer. Deus te chamou nessa noite aqui para você entender. Ele não te chamou para ir para carnaval, Ele não te chamou para ir em lugares que simplesmente Deus não está. Se alguém te chamar para simplesmente agora para ir para bloco, para isso, para aquilo, não vai, porque Deus não te chamou para isso. Deus te separou no meio desta família, Deus já te selou, Deus já te ungiu, e Deus já disse para você: você é separado, é escolhida. Por isso que muito se levanta contra você, há muitas vezes que até te atinge fisicamente, porque você diz a verdade, porque você simplesmente não se omite. Mas tem hora que você tem que dizer, quem manda dizer é Deus, rapaz. Quer me bater, me bata, mas Deus está dizendo para você: vai para a guerra, vai que eu quero ver, vai para a guerra que eu quero ver. Se Deus não for na minha boca, pode ter certeza, sabe o que é que Ele vai dizer? Se for Deus que estiver mentindo, simplesmente, se não for Deus que estiver na minha boca, tu vai voltar vivo. Mas se for Deus, pode se preparar que tu vai vir num caixão. Simplesmente naquele momento Ele declara e diz: Acabe, tu é bom, mas tu não é Deus não, porque Deus é aquele que eu sirvo. Tu apenas é um mero homem mortal que tu me ataca, mas Deus é comigo e Deus fará justiça, porque sobre os escolhidos de Deus, até Davi disse: eu não toco. E Deus está dizendo: seja fiel, porque eu vou te proteger, eu vou te guardar, e não tem problema, porque nessa caminhada eu estou contigo, nessa peleja não tereis que pelejar. Fica tranquilo. Se dá mal aqueles que tocam sobre os escolhidos do Senhor. Não adianta. Se levanta, mas se dá mal. Seja fiel a Deus. Levante a bandeira da justiça, levante a bandeira a qual você tem um dia levantado e tem declarado: eu estou servindo, não é um Deus de gesso, não é um Deus de barro, mas eu estou servindo a um Deus que abriu o mar vermelho um dia. Eu estou servindo a um Deus que um dia cuidou de pessoas 40 anos no deserto. Não precisou de padaria, não precisou do bom preço, não precisou do novo atacarejo, não precisou do atacadão. Mas esse Deus 40 anos cuidou do povo do deserto, deu comida, não deixou os pés inchar. Esse Deus não deixou a roupa envelhecer. Esse Deus não deixou esse povo passar fome, nem passar sede, nem passar frio, nem passar calor. Porque esse Deus foi o Deus de estabilidade. 40 anos no deserto. Será que Deus não vai cuidar de você? A tua casa está protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro. Você crê? Se prepara, porque nessa noite você está saindo aqui de posse de vitória. Eu quero dizer para você: enquanto você estiver orando, Deus está dando livramento ao teu filho. Não sei aonde ele esteja. Enquanto você estiver orando, Deus está dando livramento à tua casa e à tua família. Se prepare, porque estamos numa corrente de oração de 24 horas, todos os obreiros. Durante esses 8 dias, até quarta-feira que vem, estaremos em consagração e em oração, e declarando que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Se prepara, na mesma fé que você vem, é na mesma fé que você vai receber. Deus vai guardar a tua família. Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. As portas do inferno, elas foram abertas. Os demônios estão agora se preparando, já para começar. Já está começando. As estradas, a quantidade de acidente vai ser absurda. A quantidade de morte vai ser absurda. A quantidade simplesmente de drogas vai ser absurda. E crente que não ora vai pagar preço. Não se espante. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca simplesmente e ele não fica parado, porque a função dele é uma só: matar, roubar e destruir. E ele vai estar nesse carnaval com tudo. É o carnaval mais explícito e mais declarado. Que o carnaval não é somente de pessoas, mas o carnaval é de espíritos malignos operando. É tanto que
A escola de samba, aquele que vai se apresentar, ele entra bom. Quando dá 2 passos, 3 passos, já está incorporado. Até o final da apresentação. Liga a tua televisão e fica assistindo lá. E o demônio operando. De repente, não se espante se você tiver vontade de vomitar. Ou se te dá uma dor de cabeça de repente. Por quê, pastor? Por tua televisão está ligada em quê? Está ligada em quê? Opressões malignas entram na tua casa, dá uma dor de cabeça de repente, do nada, e não consegue passar. Toma medicamento, não passa. Ah, enxaqueca. Enxaqueca para os médicos. Mas para o mundo espiritual está dizendo: já atingi ela, já atingi ele. Porque a porta foi aberta. Deus não te fez simplesmente para ficar doente. Deus te fez para ser sadio. 80%, eu estou dizendo 80% das enfermidades são provenientes de espíritos malignos. Depressão, opressão, síndrome do pânico, síndrome do medo. Desse jeito. E você nem percebe. Você sabe que o câncer desencadeia através da ansiedade. O que é ansiedade? Tem ambientes que você entra, já fica nervoso, porque o ambiente é carregado. Você chegou bem, daqui a pouco aquele sistema nervoso, aquele negócio, quando bate 6 horas da noite, é onde ataca. Já percebeu isso? Quem tem esse sistema nervoso? Geralmente 6 horas da noite, ou 10 horas da noite, ou 11 horas mais ou menos da noite. De dia você está bem, mas quando bate a noite, aquele negócio vem te atacar. São espíritos que simplesmente te atingem. Tudo que você precisa é de uma libertação. Tudo que você precisa é estar em um culto de libertação, se fortalecendo. Tem pessoas que eu já ministrei aqui umas 3 ou 4 vezes e disse para ela: tu vai para o médico, tu paga consulta, ele manda fazer os exames e depois tem o quê? Tem a volta. Tem pessoas que eu digo assim, ó, você precisa no mínimo estar aqui, no mínimo 5 cultos de libertação. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Resistir ao... Por que resistir? Por que resistir? Porque o tempo todo ele está lutando contra você. Ele não vai, da primeira vez ele, vai embora. Não, ele vai voltar de novo. A Bíblia diz que ele sai e procura. Se não achar, ele volta para onde ele está. Se a porta estiver aberta. Pastor, a menina foi liberta aqui, mas está se manifestando de novo. Por quê? Porque simplesmente a porta estava... Nunca mais ela apareceu mais na igreja. Foi para todo canto, para o aniversário, foi para o shopping, foi para o supermercado, foi para todo canto, foi para a festa, mas não veio para... Que é um milagre? Como é que vai ter milagre? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, ele deu um milagre, quer milagre para a sua vida, quer milagre para o seu povo. Micaías vai falar a verdade. Embora que Acabe não queira, mas ele vai ouvir a verdade. Embora que Acabe não aceite, mas ele vai ouvir a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. Amém? Glória a Deus. Nessa noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer aceitar o Senhor? Tem alguém que está distante, sem aliança, mas a decisão... pastor, eu ia para o carnaval, aí depois do carnaval. Não.